Bom dia. Eu quero primeiro, antes de mais nada, dizer que é uma alegria estar aqui com vocês. Há quem diga que a comunicação é mais importante do que o grau de escolaridade, é mais importante do que a quantidade de informações acumuladas, é mais importante até do que o QI, né? O quociente de inteligência. Há quem diga, inclusive, que a comunicação é mais importante do que todo o seu know-how, toda a sua experiência, tudo aquilo que você já fez. E olha que esses fatores que eu mencionei, eles são de extrema importância para qualquer pessoa que pretende ter sucesso. Mas, se mesmo com todo esse conteúdo, a pessoa não souber comunicar, de pouco interessa esse conhecimento, porque o que conta, na verdade, é a capacidade que você tem de comunicar aquilo que você sabe, aquilo que você aprendeu, aquilo que você, enfim, conquistou. Então nós podemos imaginar, estava falando com o Ângelo ali, e ele estava me falando um pouco dessa coisa da educação. Imagine hoje, por exemplo, uma empresa, ela pega um executivo e manda ele para a Europa participar de um seminário. E o objetivo da empresa mandar esse cara para a Europa não é para passear, é para participar daquilo ali, pegar aquele conteúdo e trazer para fazer aquilo acontecer dentro da empresa. Se esse profissional vai para lá, mesmo tendo essa experiência de ficar lá, sei lá, uma semana participando de um evento desse, quando ele voltar para o Brasil, para a empresa dele, o objetivo é que ele consiga passar aquele conteúdo para o maior número possível de pessoas. E se esse cara não é um bom comunicador, provavelmente a empresa perdeu aquele investimento, porque aquele conhecimento dele vai servir apenas para o seu exercício intelectual, mas ele não consegue passar de um cérebro para o outro. Então, experiência, ela só vale se você consegue transferir. Se eu consigo transferir aquilo que eu sei, se eu consigo comunicar aquilo que eu conheço para outras pessoas, tá aí os professores, né? Todos nós já tivemos oportunidade de ver numa faculdade, ou enfim, na escola lá onde você cursou, professores que sabiam muito, mas que na hora de dar uma aula, muitas vezes ele não conseguia passar com tanto dinamismo aquele conhecimento. Então eram pessoas que muitas vezes se especializam em escrever. Aliás, a gente vê muito isso no direito. Advogados que são muito bons escrevendo. Então eles escrevem teses, escrevem o processo. Só que tem uma coisa que ele precisa fazer também, que é na hora de defender o seu cliente, muitas vezes ele precisa se expor. Então, ele precisa ir na frente de um jurado, na frente do promotor, do juiz, da plateia, né? Porque tem estudantes ali, tem gente que vai para lá para ver como é que é. E aí, nesse momento, se a pessoa não consegue fazer uma boa apresentação, fazer uma boa defesa da causa que ele está, muitas vezes o próprio cliente dele é prejudicado, porque ele não é um cara que consegue fazer uma boa apresentação. Então, fazer uma boa apresentação hoje, eu considero uma coisa assim de alta relevância. Inclusive, as empresas, elas são vítimas disso também, porque os clientes, eles não compram o melhor produto. Eles compram a melhor apresentação. Então, por exemplo, se eu tenho uma mesa que eu vou vender, tem uma empresa que precisa comprar mesas, ela precisa comprar 100 mesas. E eu sou o vendedor de uma empresa, eu vou vender as mesas, vou representar as minhas mesas. E tem lá o Tiago, que é um outro vendedor. Eu vou fazer, a maneira como eu vou fazer a apresentação das minhas mesas é que vai fazer com que o cara compre de mim e não compre dele. Ou compre dele e não compre de mim. Não é necessariamente a qualidade das mesas, mas a qualidade da apresentação. Então, uma apresentação bem feita hoje faz toda a diferença. É quando você faz uma apresentação que as pessoas compram. Então, o dentista que mais vende não é o que faz o melhor serviço, é o que faz a melhor apresentação. O engenheiro que mais vende os seus projetos não é o cara que tem o melhor projeto necessariamente, mas o cara que consegue fazer a melhor apresentação. E assim eu diria que o médico que mais tem sucesso, porque no fundo o que as pessoas querem é se destacar, influenciar outras pessoas. Então, para isso, nós precisamos da comunicação. Então, a comunicação é uma ferramenta de alta relevância. Mais do que nunca, hoje nós temos aí vários meios de comunicação, né? Nos últimos anos,
surgiram muitas ferramentas, e ferramentas da maior importância. Hoje, a gente fala que um aparelho celular, esse aparelho de celular, eles têm tantas funções que às vezes a gente até fala por eles, né? Às vezes até serve para a gente falar, porque na maioria das vezes ninguém usa mais o celular para falar. Fazer uma ligação realmente de uma pessoa para outra, assim, ligar para o Ângelo para conversar com ele, é muito difícil. Uma mensagem via WhatsApp, às vezes as próprias chamadas são via WhatsApp. As companhias de telefonia fizeram concorrência entre umas e as outras, oferecendo várias vantagens e vários pacotes. Mal sabia elas que o maior concorrente estava por aparecer, por vir, que era o WhatsApp, né? Que você faz ligações de graça praticamente. Então a comunicação é uma ferramenta extraordinária para você obter sucesso, para você fazer negócio, para você influenciar pessoas. Porque o que conta no fundo, o que todos nós queremos, é influenciar outras pessoas. É fazer com que as pessoas façam aquilo que nós queremos que elas façam. Se você é líder numa empresa, se você é um vendedor, se você, enfim, é um empreendedor, se você é empresário, o que você precisa é que as pessoas façam aquilo que você quer que façam. Então, os líderes, eles usam o poder de influência. Os empreendedores, eles usam o poder de influência. Hoje, mais do que nunca, os próprios filósofos, né, são os caras que estão aí na mídia, utilizando o seu poder de influência. Está aí o Karnal, o Pondé, o Cortella, exatamente. Então, esses caras descobriram que por meio da comunicação eles conseguem ter muito mais sucesso do que simplesmente usando a filosofia da maneira tradicional. Então, para obter sucesso, e em comunicação, o domínio do saber não é o suficiente para influenciar pessoas, para encantar pessoas. É preciso algo que vai além do intelecto. Eu já vi muitas apresentações, vocês provavelmente já viram também. Aliás, eu acredito que depois desse encontro nosso aqui hoje, vocês nunca mais vão ver alguém dando uma entrevista da mesma maneira, porque você vai observar outros aspectos que talvez você não observava até hoje. Isso independentemente da tua experiência, né? Por quê? Porque a comunicação não é somente o que você fala, né? Às vezes esse curso de comunicação, a gente já fiz esse curso para mais de 5.000 pessoas em vários lugares do Brasil. Então, eu me lembro de pessoas que chegavam na sala e falavam assim: a minha mulher perguntou se eu vinha aprender a falar. Eu fazia a inscrição para ficar às vezes 1 dia ou 2 dias fazendo um curso desse. Minha mulher brincou comigo e falou que eu ia vir aprender a falar. E na verdade não se trata disso, né? Porque falar é uma coisa que todos nós sabemos. Agora, falar por falar não resolve muita coisa, porque o papagaio também fala, né? Mas ele não tem outras habilidades que a comunicação e que a inteligência emocional nos permite ter. Então é muito comum você às vezes observar durante uma apresentação pessoas com muito conhecimento, pessoas com doutorado, com mestrado. Eu já vi em apresentações assim, pessoas, secretários, promotores, pessoas que tinham uma capacidade e um conhecimento muito grande, mas na hora de falar, na hora de fazer uma apresentação, ele trocar o nome do governador, ele trocar o nome da pessoa que ia representar, que chamou ele para fazer aquela apresentação, trocar muitas vezes até o nome do evento, o nome do lugar. Aquilo tudo é nervosismo. Existe realmente um nervosismo muito grande nas pessoas na hora de fazer essas apresentações. E esse medo, nós vamos falar um pouco dele aqui durante o evento, mas assim, esse medo ele faz parte das nossas vidas. E eu quero dizer para vocês que, felizmente, nós temos o medo. Porque o medo ele pode ser um aliado muito importante e muito forte se você souber utilizar. O medo não pode ser algo que atrapalha você. O medo não pode ser maior do que você. Mas é porque você tem medo que você se prepara melhor. É porque você tem medo que você estuda mais. Porque se você for falar de algo que você domina, que você tem o conhecimento, provavelmente você não vai ter nenhum problema. As pessoas têm medo porque elas imaginam que elas vão ser obrigadas a falar de coisas que elas nunca ouviram falar. E nós vamos ver durante o treinamento que não é bem assim. Outra coisa que eu quero combinar com vocês é que foi
o evento, a estrutura do evento é para de 15 a 20 pessoas. 15 pessoas, 16 pessoas, que era o que a gente tinha combinado. E aí, com essa estrutura, com esse número de pessoas, a gente trabalharia aqui até as 15, 16 horas. Então, quero combinar com vocês, se vocês permitirem, estiverem de acordo, para a gente fazer direto, e eu acredito que entre 13 e 14 horas a gente consegue encerrar. Talvez até as 13 horas, em 4 horas a gente consegue fazer. Porque a quantidade de pessoas que vão fazer a interação, por ser bem menor, a gente não precisa ficar aqui até as 14 horas. Porque quando a gente faz o planejamento, levando em consideração que vão ter 15 pessoas para falar. Durante o treinamento, eu vou usar várias técnicas. Eu vou usar técnica de coach, eu vou usar técnica de PNL, eu vou usar técnica de aprendizado acelerado, eu vou usar técnica de pensamento lateral, utilizando os dois lados do cérebro. Eu vou usar técnicas de Gestalt, que é a técnica do aqui e agora. Eu vou utilizar essas técnicas sem que você saiba necessariamente quando eu estou utilizando a qual. O que conta é o resultado. Eu não tenho nenhuma dúvida que depois desse encontro aqui de 3, 4 horas, vocês não vão sair daqui, mesmo aqueles que não têm experiência em oratória. A gente tem aqui a aluna que é jornalista, está acostumada a usar o microfone, o Ângelo que tem bastante experiência. Agora, independentemente dessa experiência que vocês já têm, tenho certeza que vocês vão levar dicas daqui hoje muito importantes, que vocês vão poder utilizar talvez ainda aqui dentro. Eu me lembro de muitas vezes ter dado esse treinamento. Eu me lembro especificamente de um engenheiro que veio fazer um treinamento uma vez comigo. Era um curso, acho que na Avenida Paulista. E ele ligou no instituto na véspera do treinamento. Então, na véspera do treinamento, assim, eu estava no escritório saindo umas 5 horas da tarde, o telefone tocou, eu atendi, era o engenheiro. O pai dele tem uma empresa na Barra Funda. E ele falou assim: olha, eu estou ligando para dizer que eu quero desistir do curso. Quero pedir o cancelamento aí da minha inscrição e etc. E eu falei com ele: por que você quer desistir, etc. Não, eu sou formado em engenharia, mas o meu pai é um cara daqueles chefes que não... Na verdade, eu nunca vou exercer liderança na empresa, porque o meu pai não permite, enfim. Ele tinha uma educação um pouco diferente do que tem hoje, talvez, né? Enfim, eu falei para ele assim: olha, eu que vou te dar o treinamento, cara. Então, eu quero te fazer uma proposta. Você vem no treinamento e se você não gostar do treinamento, eu devolvo o seu dinheiro. Não desista agora, venha ao treinamento. Você pode assistir o treinamento inteiro. No final do dia, se você não gostar do treinamento, é só você dizer: Ivan, eu não gostei, cara. Não foi útil para mim. Eu vou te devolver o dinheiro, não tem problema nenhum. E aí ele veio no treinamento. Ele era um rapaz um pouco tímido realmente. E eu me lembro que com 2 horas de treinamento, ele chegou para mim e falou: Ivan, olha, ele levantou a mão. Ele já levantou a mão e falou assim: olha, eu sou o cara que te liguei ontem, te telefonei ontem, falei com você e eu quero dizer para você que pelo que aconteceu até agora, eu já estou muito satisfeito. Então, muito obrigado e, enfim, foi isso. Então, independentemente da nossa experiência, a comunicação é talvez a maior e a melhor ferramenta que vai permitir você conquistar aquilo que você deseja, que é encantar pessoas, influenciar pessoas, fazer com que as pessoas gostem da sua conversa, né? Muitas vezes as pessoas falam muito, mas a gente sabe também que em comunicação quem controla o diálogo não é necessariamente quem fala, mas quem ouve. Então a gente está falando de comunicação, de oratória, mas não é só falar. Tem uma série de coisas que a gente vai trabalhar e que está implícito no treinamento. Por exemplo, as pessoas, a maioria das plateias, elas são visuais, são auditivas e são sinestésicas. Por isso que um orador, ao falar para as pessoas, se ele puder falar em pé, é muito melhor para a plateia. Se ele puder se movimentar, é muito melhor para a plateia. Se ele tiver num palco, independentemente do tamanho do palco, é importante que ele vá para todos os lados do palco, porque a plateia vai ver ele de maneira diferente. O tom de voz também, ele pode ser alterado dependendo da apresentação que você está falando. Então, às vezes, você tem uma plateia lá de 50, 60, 200, 300 pessoas.
Eu já tive a oportunidade de falar para 3.000 pessoas no auditório Elis Regina do AMB. Então, às vezes você como orador, você observa que a plateia está um pouco desinteressada pelo que você está falando. Às vezes é um treinamento assim, de um dia inteiro, são vários palestrantes. Então você vai fazer uma apresentação e às vezes você pega o teu horário, às vezes, imagine você pegar depois do almoço. Alguém que começou a assistir palestra às 9 horas da manhã, aí a tua palestra é às 14 horas, depois que todo mundo saiu, almoçou, já viu 3, 4 palestras. A probabilidade das pessoas terem um pouco de sono, aliás, os que conseguem dormir um pouco depois do almoço é muito saudável, né? A nossa vida, o nosso dia a dia, infelizmente, não nos permite isso, todos os dias. Mas às vezes é importante. Então existem técnicas que você usa para chamar a atenção da plateia. Uma das coisas importantes e fundamentais para um orador, para um comunicador, um palestrante, quando está na frente de uma plateia, uma das coisas que a gente orienta é você nunca dar as costas para a plateia. Então eu, como palestrante, aqui tem um auditório cheio de gente, de preferência eu nunca dou as costas para a minha plateia. Eu tenho que trabalhar sempre aqui, posso trabalhar aqui. Agora, tem um detalhe, se você precisar dar as costas para a plateia, você não pode deixar de falar. Então, mesmo que você tenha que dar as costas, às vezes o auditório permite que você ande por dentro do auditório, junto das pessoas, isso é também muito saudável, é importante para as pessoas terem esse contato com o palestrante, com o comunicador, mas você não pode deixar de falar. Outra coisa importante para o orador é no palco, quando você está no palco, você nunca pode ficar calado. Então eu não posso numa plateia de 200 pessoas chegar e ficar assim, ó. Isso vai imediatamente passar uma energia, uma sensação esquisita. Então, a partir do momento que você entra em cena, você tem que falar. Você tem que falar, você tem que conversar, você tem que se movimentar, você tem que se comunicar. É isso que chama a atenção das pessoas. É isso que faz com que as pessoas queiram ficar com você. É muito provável que você já tenha ido em palestra, já tenha ido em treinamento, que passa meia hora, 40 minutos e as pessoas começam a levantar e ir embora. Não é porque elas têm pressa, não é porque elas têm um compromisso, é porque a maneira como está sendo dito. Outra coisa fundamental é o que você diz é uma coisa, como você diz o que você diz é completamente diferente. Então eu posso apresentar uma informação, dar uma notícia de várias formas. A forma como eu passo essa informação é que faz com que o meu público fique entusiasmado, porque a responsabilidade de entusiasmar o auditório é do comunicador. Não é a plateia que tem que ficar alegre. O meu entusiasmo vai entusiasmar a plateia, ou não. O meu desânimo vai desanimar a plateia, certamente. Então eu vejo pessoas que dizem assim, Ivan, eu fiz uma apresentação em São José dos Campos e eu fui aplaudido de pé, cara. Mas eu fui fazer essa mesma apresentação em Sorocaba e foi um fracasso. As pessoas não ficaram até o final, parece que não gostaram, foi muito diferente. Aí eu pergunto assim, qual era o público em São José dos Campos e qual era o público em Sorocaba? Aí a pessoa descreve que eram públicos completamente diferentes. Por exemplo, em São José dos Campos era uma plateia de estudantes, por exemplo, de jovens aprendizes, jovens com 25 anos menos, e lá em Sorocaba eram empresários com mais de 50 anos, com mais de 40 anos. Então, são coisas, você pode fazer a mesma palestra para esses dois públicos, mas você precisa fazer as adaptações. Então, a minha postura tem que ser até um pouco diferente do que eu vou falar com jovens e do que eu vou falar com os empresários já com a minha idade, com a idade do Ângelo ali, mais ou menos. Quer dizer, são pessoas que têm outros interesses. Se eu vou falar para um público da USP da terceira idade, por exemplo, estudantes da terceira idade, completamente diferente. O público da terceira idade, ele quer saber das suas realizações, ele quer falar das suas realizações. Não interessa muito falar do futuro para um sujeito de 70 anos, 75 anos. Claro que hoje a gente tem jovens de 75 anos, tem jovens de 80 anos.
Eu mesmo tenho na minha família um jovem com 86 anos, que por acaso é o meu pai, que está fazendo um projeto para os próximos 15, 20 anos. Então, acontece isso, mas, na verdade, quando você vai falar com aqueles jovens de São José dos Campos, eles querem saber do futuro. Eles querem saber da empregabilidade, do empreendedorismo que vai acontecer nos próximos 5, 10, 15, 20 e 30 anos. Enquanto que aqueles caras lá de 70 anos, 60 e poucos, 70 anos, eles querem falar das suas já realizações, daquilo que eles já realizaram, daquilo que eles já fizeram. Então, o grande prazer dessas pessoas é falar das suas realizações. Então, existem algumas técnicas que a gente usa, que você pode usar, que vocês vão usar, quando você estiver falando com alguém, em algum momento você perceber que a plateia está um pouco desinteressada. Uma das técnicas que você pode utilizar é baixar o tom de voz. Quando eu baixo o meu tom de voz, e eu tenho uma plateia muito grande, a pessoa vai verificar o que aconteceu. Por incrível que pareça, se a plateia estiver desinteressada e eu falar mais alto, não surge efeito. Mas se a plateia estiver desinteressada e eu baixar o meu tom de voz, eu chamo a atenção da pessoa. O cérebro dela desperta, porque ela está numa sintonia. Quando eu diminuo esse volume, o cérebro dela desperta. Então eu percebo que a turma está desinteressada, está perdendo o interesse ali por cansaço, por sono, pelo tempo, às vezes pela temperatura da sala. Eu paro o que eu estou falando e conto uma historinha. Eu chamo a atenção das pessoas para uma história. Uma história do cotidiano. Pode ser uma história da minha vida, pode ser uma história que aconteceu comigo quando eu estava vindo para cá. Se eu estiver numa cidade diferente, que não é a minha cidade, mas é a cidade do público, eu posso falar de uma peculiaridade daquela cidade que se eu conhecer. Eu posso falar de uma pessoa importante daquela cidade. Eu posso falar um pouco da história do lugar daquelas pessoas. Eu posso falar de uma pessoa que é conhecida naquela cidade. Por exemplo, se eu estiver fazendo uma apresentação em São Paulo, eu posso falar do Franco Montoro. Eu posso falar do Mário Covas, eu posso falar do Paulo Maluf. Eu posso falar de uma dessas pessoas que é muito conhecida do público. Se eu estiver lá no Rio de Janeiro, eu posso falar do Corcovado, por exemplo. Eu posso falar do Pão de Açúcar. Eu posso falar de uma música de Copacabana. Enfim, eu posso falar alguma coisa daquela cidade, uma peculiaridade do lugar, uma alusão. Então você pode fazer uma alusão a lugar, a pessoas ou a fatos. Eu posso dizer, por exemplo, assim, olha, Rio de Janeiro, poxa, eu me lembro do Rio de Janeiro por causa as Olimpíadas em 2016. Que momento épico no Rio de Janeiro. Gente, eu tive a oportunidade de vir ao Rock in Rio, no Rio de Janeiro, o primeiro em 1986, 84. Quando eu falo dessa coisa que não tem nada a ver com o que eu estou discutindo, eu trago a atenção das pessoas para mim. Então eu conto essa historinha, eu falo isso, falo... Gente, eu queria falar com vocês, estava vindo para cá hoje e saindo da minha casa, tinha um carro parado, eu achei estranho, tinha 2 pessoas dentro do carro e eu fiquei pensando, será que vai acontecer? Quem será que é esse carro? E aí quando eu estava fechando a porta da garagem, que eu fui colocar o carro na rua, o sujeito movimentou o carro e fechou a rua. O que vocês acham que aconteceu? Eu chamei a atenção das pessoas para uma história que eu acabei de criar. Mas eu estou falando de uma história que eu acabei de criar, mas eu posso contar uma história verdadeira. E eu chamo a atenção das pessoas, eu desperto a atenção das pessoas. Eu posso também estar conversando com o público e num determinado momento eu dizer assim, gente, a comunicação é uma coisa tão importante que eu não entendo. Eu não entendo por que a maioria das pessoas não valoriza isso. Então eu mudei o meu tom de voz. Em vez de diminuir, eu aumentei o meu tom de voz. Então o tom de voz ele pode ser controlado o tempo todo. Eu posso aumentar, posso diminuir. Aliás,
Muito difícil uma pessoa conseguir ter o mesmo tom de voz durante uma apresentação linear. Geralmente as pessoas falam um pouco mais forte, um pouco mais lento, aumenta a velocidade da voz, diminui um pouco a velocidade da voz. Isso, aliás, é muito importante quando você está também fazendo negócios, né? Se você é um negociante, se você é um vendedor, se você é, enfim, é um empreendedor e você vai negociar, dependendo da velocidade da voz do seu interlocutor, se você quiser fazer negócio com ele, você precisa adaptar o seu tom de voz e a sua velocidade de comunicação o mais próximo possível dessas pessoas. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos uma diferença muito grande. A forma como nós falamos aqui em São Paulo é muito diferente da forma como as pessoas falam na Bahia. Então, se eu quiser vender para uma pessoa que mora em Salvador, eu vou ter que aproximar o meu volume de voz e a minha velocidade de voz, eu vou ter que diminuir a minha velocidade de voz. Por quê? Aqui nós falamos um pouco mais acelerado. Lá na Bahia os caras falam mais tranquilos. Mais tranquilo, a vida deles é diferente. Então, se eu quiser vender para esse cara, se eu continuar falando como nós falamos aqui, independentemente de você ter nascido aqui ou não, quem está aqui fala assim, fala rápido, fala acelerado. Aquele cara de lá vai falar assim, esse cara é louco, como é que eu vou fazer um negócio com esse cara? Então eu tenho que diminuir meu tom de voz. Eu tenho que diminuir a minha velocidade de voz, se eu quiser influenciar o sujeito de lá. Agora, se eu estiver lá na Bahia, vamos imaginar que eu sou de Salvador e eu quero vender para um cara de São Paulo. O que eu vou ter que fazer? Acelerar um pouco a velocidade da minha voz. Eu vou ter que aumentar. Porque nós, dependendo do dia a dia da gente, você vai falar com um cara que está lá na Bahia tentando te oferecer um negócio, muito provavelmente você vai falar, porra, cara, eu cheio de coisa para fazer e esse cara com essa lentidão toda, com essa paciência, com essa falta de objetividade, né? Então, nós somos mais acelerados e mais objetivos. Então, é importantíssimo você fazer isso. Eles fizeram essa pesquisa, utilizando lá nos Estados Unidos, eles fizeram essa pesquisa. Eles colocavam vendedores para vender para pessoas que vivem no Texas. Então, eles faziam essa comparação. Se você estava falando com uma pessoa de lá, você diminuía um pouquinho a velocidade da voz, porque o pessoal do Texas com o pessoal de Nova York é muito mais acelerada a comunicação, eles falam muito mais rápido, como nós aqui de São Paulo. E eles fizeram essa adaptação e perceberam que aquelas empresas de telemarketing que faziam aquele trabalho chegaram a aumentar em 25% as vendas quando o sujeito quando ele se igualava na velocidade da voz ao cara do Texas, ao cara daquela região. Então, tudo isso na comunicação você tem que saber. Se você quer influenciar a pessoa, você tem que estar o máximo possível próximo dela, próximo da pessoa.